caros alunos e alunas, último conteúdo do terceiro trimestre desse ano atípico, tão adverso para nós todos, no qual também temos que nos reinventar e aprender tantas coisas, né? Tantas habilidades externas e internas que nós precisamos estar aí nos desdobrando para conseguir desenvolver. Nesses conteúdos agora, finalizar o segundo ano e deixarmos esse ano para trás, ano que vem vocês aí no terceiro ano, seguindo adiante a vida de vocês, nós vamos trabalhar agora um conteúdo muito importante, tá? Muito recorrente no Enem, mas não apenas agora, sabe? Nos Enems anteriores, é um tema que tende a se acentuar cada vez mais em processos seletivos, em discussões sociais, em questões sociais, que o indivíduo socialmente desenvolvido, né, precisa ter essa percepção do assunto que estaremos discutindo sobre Bauman, apreender os conceitos sobre a modernidade líquida é imprescindível para a nossa visão de mundo, nossas interações sociais e, repito, tema permanentemente recorrente em processos seletivos como o Enem, pois daqui para diante a modernidade líquida tende a se complexar cada vez mais. Vamos compreender, portanto, esse assunto na primeira de duas aulas para fecharmos o conteúdo desse atípico ano nesse terceiro trimestre. Vamos lá. Tá aí, pessoal, alunos e alunas do segundo ano médio. Um assunto importante para discutirmos: a modernidade líquida em Zygmunt Bauman. Estamos falando agora, que é muito peculiar do segundo e do terceiro ano, dos sociólogos contemporâneos, né? Afinal de contas, a sociedade que vivemos não é mais a sociedade que Marx viu, ou que Weber viu, ou que Durkheim, né, percebeu em seu tempo. Agora vamos aprofundando um pouco nesses grandes sociólogos que trazem uma visão significativa do momento em que estamos. E Bauman, pessoal, é um desses grandes pensadores, um visionário para sua época, que conseguiu perceber a sociedade numa dimensão onde no meio acadêmico realmente ele passou a ser reverenciado pela contribuição sociológica que ele traz, pela sua visão de mundo desse momento da sociedade capitalista em que vivemos. Vamos começar aqui com uma frase desse grande sociólogo e filósofo Zygmunt Bauman. É uma das características da modernidade líquida. Olha que interessante essa percepção do Bauman. O medo é o nome que damos à nossa incerteza. Uma vida com incerteza, instável, com tantas dúvidas, né, com uma dinâmica tão grande, tão intensa e incerta, certamente só poderia gerar medo, né? E a nossa ignorância da ameaça que nos rodeia e de como a sociedade deve agir, como que ela deve se preparar, como que ela deve buscar soluções para o contexto que nós vivemos. Essa ignorância também traz muita incerteza e muito medo. Zygmunt Bauman foi um sociólogo e filósofo polonês, professor emérito de sociologia das universidades de Leeds e Varsóvia, pois ele volta para a Polônia depois da Segunda Guerra Mundial. Vejam a data de nascimento do Bauman: 1925. Ele foge, ele é um refugiado da Polônia com a invasão nazista na Polônia. Ele vai parar lá na URSS, na antiga União Soviética, União das Repúblicas Socialistas, né? Quando ele vai para a União Soviética, ele entra para o Exército Vermelho, meio que é uma condição, né, que ele tem que enfrentar ali. Ele acaba entrando por Exército Vermelho russo e participando da guerra. Depois ele volta para Varsóvia
e começa a desenvolver todo o seu saber na Polônia, e depois ele vai para a Inglaterra. Em 2017 ele morre na Inglaterra. Aí ele tem a expansão da sua contribuição acadêmica, do seu pensamento na Inglaterra, através do mundo que ele viu pela guerra dentro do Exército Vermelho da União Soviética, participando da Segunda Guerra Mundial e depois percebendo um mundo que se divide entre uma disputa socioeconômica política de dois segmentos de estrutura socioeconômica política. O segmento socialista, com base na busca de hegemonia da União Soviética, e o segmento liberal, com a busca de hegemonia mundial dos Estados Unidos. E aí começa a tensa Guerra Fria. Portanto, ele viveu esse momento tenso. Nós percebemos um momento tenso agora, com pandemia, com todas essas coisas acontecendo, mas lembre-se que a Guerra Fria foi muito tensa também. As pessoas tinham medo de que a Terceira Guerra Mundial começaria em qualquer momento. E não faltavam loucos, né, para estarem querendo realizar essa Terceira Guerra Mundial, tanto na União Soviética quanto nos Estados Unidos. E o Bauman vislumbrou tudo isso. E qual que era a ideia que a sociedade poderia construir, qual conhecimento, qual sabedoria para filtrar todo esse conflito, para encontrar uma espécie de caminho do meio, né, entre socialismo e liberalismo, para construir uma sociedade mais adequada. Aí veio toda a inflamação que eu falei para vocês, aquela explosão de atividades sociais, de pessoas, de pensadores, de escritores e filmes, e o jovem, uma participação muito intensa do jovem pós-guerra, que foi pontualmente demonstrado no movimento hippie, nas ações na França, na Tchecoslováquia, em especial, né, momentos que tiveram mais destaque, no Brasil também, um pouco mais tardio, né, a construção. Aí, na época não existia tecnologia, rapidez da informação tecnológica online, e essa efervescência em todo o mundo, discutindo, né, e buscando soluções que, de acordo com a teoria e os conceitos de modernidade líquida, não encontramos o caminho do meio. E essa aula é muito importante para você ir mensurando na sua visão de mundo, criar a sua visão, né? O professor apenas dá indicações e você constrói a sua visão de mundo, tá bom, aluno? Vamos lá. Então, o nosso querido Zygmunt Bauman foi um grande crítico de governos socialistas totalitários. Lembrem-se, tá? Essas infindáveis discussões, agora reaquecidas nesse momento político das eleições, infindáveis discussões de estruturas socioeconômicas, sociopolíticas econômicas, de esquerda e de direita. Lembrem-se que essas estruturas tendem ao totalitarismo, as duas. Pois o extremista de direita acha que totalitarista é o extremista de esquerda, e o extremista de esquerda acha que o totalitarista é o extremista de direita. O Bauman, ele tem influência marxista, pois a formação acadêmica e a literatura da época tinha muita influência marxista, que foi um veio que influenciou muito dos questionamentos no pós-guerra, tá? Ele tem essa influência, mas ele viu o comunismo de dentro, participando do Exército Vermelho. Ele viu o que aconteceu com seu país, né, a Polônia, e ele construiu toda uma teoria, todo um discurso muito mais equilibrado, questionando esses governos totalitários, o socialista que ele conheceu, e também ele questiona obviamente o capitalismo, que tem, por muitos equívocos das pessoas, entender que o capitalismo é uma característica do neoliberal, do pensamento neoliberal ou do liberalismo. Equivocado, tá, pessoal? E nessa aula eu quero aprofundar um pouco nesses aspectos. Bom, foi um combatente do Exército Vermelho,
concluiu sua carreira como grande sociólogo na Inglaterra em 2017. Bauman percebe dois momentos na sociedade. Amigos, alunos, alunas, compreendam bem esses dois aspectos, tá? Compreensão desse conteúdo trará para vocês uma visão muito interessante da sociedade, de sua construção, do momento que vivemos e, com certeza, para Enem, para todos esses processos aí em redação, em interação social ou questões mais profundas sobre a sociedade moderna, sobre o funcionamento dessa sociedade moderna. Compreenda, portanto, faça um esforço para compreender bem a questão da modernidade sólida e a modernidade líquida, que o Bauman conseguiu perceber muito bem identificado, muito bem estabelecido aí os conceitos e os elementos que demonstram essa transição de uma sociedade sólida para uma sociedade líquida. Um lembrete: a modernidade, você se lembra, fica aqui um lembrete, né? Buscando aí gravar alguns conceitos, né? Você se lembra quando o termo modernidade é consolidado, quando a sociedade é considerada que ela está já dentro do período chamado modernidade. Aliás, tem alguns autores que trazem um novo conceito como pós-modernidade, que o momento que estamos vivendo é o momento de pós-modernidade, mas não se confundam com esses conceitos não, pois a modernidade líquida de Bauman é justamente a pós-modernidade, que existe um momento em que a humanidade começa a buscar novos paradigmas e novas condições sociais, novas estruturas sociais que vão ficando para trás, as estruturas já se tornando arcaicas, aquela estrutura feudal. Com o tempo vem a consolidação de grandes monarquias, e a consolidação de grandes monarquias cria a necessidade de estabelecer uma ordem estatal, uma ordem de Estado, que é um assunto mais para o terceiro ano. Mas existe toda uma série de pensadores que foram discutindo e criando conceitos para a formação de um Estado moderno. A consolidação ou estabelecimento do Estado moderno começa aqui nas monarquias, tá, pessoal? No Estado monárquico. E aí começa o período de modernidade. Maravilha! Vamos lá, pessoal, entender primeiramente a modernidade sólida, para que isso fique bem claro. Muitas vezes eu percebo um trabalho em cima da modernidade líquida, mas sem a base da compreensão da modernidade sólida, né? Portanto, no momento aí de um debate, ou de uma redação, ou de responder uma questão, é importante perceber a modernidade sólida, a transcendência, né, para a modernidade líquida, como que esse processo foi se dando, alguns eventos que caracterizam esse processo, e depois a ideia clara de como é essa modernidade líquida, essa sociedade de modernidade líquida. Portanto, a modernidade sólida inicia-se no período renascentista e vai até o século XX, onde, para estabelecermos uma data apenas didaticamente, 1960 é quando a modernidade sólida termina, né? Ela já está sendo estabelecida a modernidade líquida, mas obviamente que é um processo que vai estar relacionado com o fim do feudalismo, porque justamente os pensadores renascentistas, os escritores, os teóricos renascentistas, muito visionários para sua época, começaram através de sua produção acadêmica e artística trazer muitos mais elementos, né, de visão de mundo para a sociedade, e aos poucos foi se criando a necessidade de um novo momento, que é o momento monárquico, tá? E no momento monárquico, as grandes monarquias da Europa estabelecidas, começando pelo absolutismo,
aquela coisa do rei absolutista, depois as monarquias já mais parlamentares, com divisões de poder, até chegar no pensamento iluminista, que começa na França, e o pensamento liberal na Inglaterra, começando a consolidar o Estado que nós conhecemos agora, com o estabelecimento mais adiante com a queda das monarquias, a democracia e também a construção das estruturas socio-político-econômicas de esquerda, socialistas com origem na antiga União Soviética e liberais com origem na Inglaterra. Para Bauman, a modernidade sólida tinha um aspecto medonho. Olha que interessante. O espectro das botas do soldado esmagando as faces humanas. Ele viu isso na guerra, tá? Pois ele viu a guerra, né? Mas ele vai colocar também aspectos muito interessantes para a nossa reflexão em relação a uma sociedade sólida com aspectos interessantes em relação à sua sustentabilidade, tá? Que ele observa também. E ele é um crítico do capitalismo, pessoal, e eu quero que vocês percebam isso, alunos, agora, já no final do ano, aqueles pontos que eu venho martelando o ano todo, sobre os extremismos de esquerda e direita. Ele percebe o capitalismo como um sistema parasitário, mas entendam que não é exclusivo a visão do capitalismo como um sistema parasitário de uma visão socialista. Entendam isso, pois ele se formou num berço socialista, marxista, total influência marxista, mas ele, percebendo o capitalismo como um sistema parasitário, ou seja, como todos os parasitas, pode prosperar durante certo período, quando ali onde os parasitas estão atuando, aquilo ali já não tem mais como tirar mais o que interessa para os parasitas, eles tentam um outro organismo até que não exista mais o que tirar e tudo se acaba. Essa é a visão do capitalismo predatório. Mas não se engane como uma visão socialista, porque hoje na modernidade líquida nós temos de joelhos ao capitalismo tanto as estruturas socialistas como as estruturas liberais. E essas duas estruturas se tornaram uma forma de discurso de poder simbólico, usando ideários para manipular as pessoas. E as sociedades socialistas e liberais, ambas de joelhos perante a condição parasitária do capitalismo, causando tanto dano e sendo a essência da construção da modernidade líquida. Então percebam que é um assunto profundo, mas esses assuntos vêm para quebrar esses paradigmas tão usados para a manipulação da visão de mundo das pessoas. Percebam que os termos sólido e líquido são metafóricos, tá? Vocês já se deram conta disso, né? São termos metafóricos, aquela ideia da metáfora, né? Trazendo algo que vai além do conceito. A metáfora traz uma percepção mais interessante dos assuntos, né? Por isso que a metáfora foi sempre tão utilizada na humanidade por indivíduos sábios, né? Representando uma sociedade mais bem estruturada, pelo aspecto de sociedade sólida, e uma sociedade mais incerta, cada vez menos consistente, uma sociedade líquida como a água, que você quer pegar e não consegue pegar, e ela escapa pelos vãos dos dedos. E essa sociedade líquida tendo esse aspecto, diferentemente de um outro momento histórico. Exemplos de monarquias do século XV, século XVI, podemos falar até em século XVII, né? Demonstrava uma ordem estabelecida de Estado, previsível. O rei era o rei e acabou. A ordem de Estado era aquela lá e acabou. Sendo que houveram também, é importante perceber, monarquias absolutistas ditatoriais que acabaram sugaram
o povo e as riquezas esbanjaram essas riquezas, né? Uma coisa absurda, mas existiam também monarquias muito bem estabelecidas, né? Algumas monarquias na França, que é considerada a principal monarquia da história do período monárquico, teve um desenvolvimento na França extraordinário. Em determinado momento a França era a principal potência do mundo. As monarquias inglesas também foram muito interessantes e tiveram uma grande importância no desenvolvimento do pensamento liberal. Hoje é estabelecido em todo o mundo. Mas o que acontecia? Era uma sociedade com papéis muito bem estabelecidos, e o Bauman percebe isso como uma sociedade sólida, com aspectos negativos e aspectos positivos. Rei é um idiota lá que só sugava. Não é assim, né? Existem aspectos negativos, contextos positivos e negativos, construções positivas e negativas e contribuições sociais imensuráveis de todos esses momentos, tá? Bom, então a política, da política até a sociedade, era tudo muito bem definido. Então, características dessa sociedade eram de... Perceba isso aqui, aluno, tá? Preste atenção. As características dessas sociedades eram de transformações lentas. Muitas vezes as transformações levavam um século ou mais para serem consolidadas. A transformação do período de dominação do Império Romano para o período feudal de séculos de transformação. Já no início da Revolução Industrial, as transformações no ainda mundo de sociedade sólida eram de décadas, 40, 50 anos, 30 anos, 20 anos no mínimo, para se consolidar uma mudança, por exemplo, como a mudança advinda da máquina propulsionada por vapor, que tinha a base o carvão, que produzia o calor, e esse vapor movimentava a máquina, tanto a máquina industrial como a ferrovia. E depois vem a eletricidade. Então, algumas décadas vem a eletricidade, depois algumas décadas a tecnologia online. Com a especialização das tecnologias já microtécnicas, né, para chips e placas eletrônicas, e a tecnologia online começam a acelerar os processos de modificação no mundo, de transformações no mundo. Hoje, na modernidade líquida, as transformações no mundo, elas são em média de 2 anos. O Google, em 2 anos, transformou completamente as relações comerciais, políticas, sociais em nossa sociedade em 2 anos. E a tendência é que essas transformações sejam ainda mais rápidas. Estruturas como a religião, a família, funções bem definidas, que tinha lá questões assim limitantes, né, de visão de mundo e desenvolvimento social, mas também tinha características interessantes de estrutura social. Percebe isso, aluno? Como a nossa visão não pode ser reducionista, uma pessoa que se opõe à religião ou que coloca a religião como imprescindível, as duas colocações são reducionistas e tendenciosas. As pessoas que colocam a família tradicional como uma limitação social, tá, que deve ser transcendida a qualquer custo, ou coloca a família tradicional como algo que não pode ser tocado, são visões extremistas, tendenciosas e reducionistas. Todas essas tradições e aspectos sociais têm contribuições e limitações que indivíduos como Bauman conseguem mensurar tudo isso, e nós como sociedade temos dificuldade. Está aí uma grande função da educação em superar todos esses limites. Bem, aqui tem uma imagem da antiga França feudal se migrando para a França monárquica, porque aqui tem a característica do muro feudal, né, que estabelece o feudo. O muro estabelece o feudo com o rei, ali o rei com as estruturas
do governo, e aqui a igreja, né, representada ali pelos símbolos religiosos, o muro e as pessoas trabalhando. E aí vai se consolidando as monarquias, as grandes monarquias, cai o muro, a sociedade começa a ficar mais intensa, comércio, a política, pessoas que começam a ter uma mobilidade social maior na sociedade monárquica e influência maior, que vai levando aquela sociedade a exigir representação política, e assim a coisa vai ficando cada vez mais um sistema mais complexo, né? Essa imagem aqui é de São Paulo, tá? São Paulo aí no final do século XVIII, início do século XIX, mais ou menos 1900, ainda não tem o veículo a motor, né? Vocês veem aí as charretes, né, em pleno centro da cidade de São Paulo. Esse aqui é um momento muito claro de uma sociedade muito bem estabelecida pelos papéis que eu falei aqui. Igreja, papéis sociais do homem, questão de gênero, né? Do homem, da mulher, de funções sociais, de Estado, de política, tudo muito bem estabelecido, com pontos bem negativos e limitantes e com pontos também interessantes, tá? E aqui nós vemos a American of Life, né? uma imagem aí da década, mais ou menos a década de 50 nos Estados Unidos. Você vê pela indumentária, né, desses dois jovens. Outro momento de sociedade também muito bem estabelecida como sociedade sólida. Aqui se percebe a relação, né, entre os jovens, que era muito diferente do que nós vemos hoje, com outras estrutura de valoração, de comportamento, de visão de relacionamento. Isso como se construía a própria família nesse momento. São visões, um olhar sociológico aí que o Bauman lançou, e para nós podermos perceber a diferença. Então aqui percebe-se também um momento sólido, que vocês vão ver mais adiante, por exemplo, que esses relacionamentos eles eram mais duráveis, tá? Aí temos os aspectos que nós vamos discutir, positivos e negativos. Cuidado aí com esses extremismos, tá? Que não são interessantes. As lutas sociais na modernidade, período moderno, né? Na modernidade, que nós já agora entendemos melhor, vocês já sabiam mais ou menos, aí demos mais uma estruturada nessa visão. As lutas sociais eram bem definidas nessa época, pois vocês sabem que existe o ideário marxista. O ideário marxista pegou uma carona forte na Guerra Fria, de questionar o capitalismo, entendendo que o capitalismo era uma característica da estrutura sociopolítica liberal. Então o marxismo pegou uma carona forte aí, e as pessoas entendendo que o marxismo seria uma ideia de um outro caminho para a sociedade, o caminho socialista, que num determinado momento se construiu muita teoria, muita visão de mundo interessante sobre esse aspecto, e que num outro momento começa a se tornar uma estrutura mais partidária, com mais vínculo político, e aí a coisa começa a complicar nessas visões. Mas nessa época nós tínhamos bem definidas os questionamentos sociais por essas visões, como a visão marxista, por exemplo. Tínhamos as questões marxistas, os movimentos sociais que foram se construindo através do que vocês criaram uma ideia interessante no momento da contracultura, né? Eram posicionamentos bem definidos contra as guerras, contra a hipocrisia das questões de gêneros sociais, né? De uma sociedade ainda muito arcaica, né? E o jovem querendo quebrar paradigmas, né? Contra o capitalismo predador, né? Eram muito bem definidos esses questionamentos. Então a posição do Estado como função de Estado ou postura de Estado, até mesmo internacional, também eram muito bem definidas. Hegemonia dos Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Alemanha como países de economia liberal, posicionamento dos países
socialistas, especialmente da União Soviética, né? A União das Repúblicas Socialistas, tá? Muito bem estabelecido isso no mundo. Bom, hoje já a geopolítica é um assunto muito discutido hoje na sociedade. A geopolítica, a política e a geografia e a importância da posição geopolítica de cada país. A questão da Venezuela é uma questão geopolítica e é ainda um desdobramento da luta de hegemonia socialista e liberal pelos posicionamentos de grupos políticos muito fortes e poderosos que utilizam a geopolítica como interesse. Por quê? Porque na Venezuela tem o petróleo e o interesse na Venezuela é o petróleo e não para grupos, tá? Grupos que se utilizam do discurso liberal e socialista para dominarem a região com busca do petróleo. Porque você cavar um pouco, você vai ver que o interesse da Rússia e dos Estados Unidos, lá com o discurso liberal e socialista, é o petróleo. Vemos aqui uma imagem muito bem estabelecida dessas questões de posição social na época de uma modernidade sólida. As questões aqui eram baseadas no quê, pessoal? Em sindicato. Sindical é uma construção o quê, pessoal? Pensem comigo. Pense um pouco. A origem do sindicato, a abordagem do sindicato, como que o sindicato se posiciona, aquela coisa da resistência, coisa do camarada, aquela coisa, vamos todo mundo parar e vamos resistir, é uma abordagem marxista, entendem? Uma abordagem revolucionária, daquela ideia revolucionária do marxismo, onde as pessoas param todas e vão enfrentar o burguês pelos seus direitos. É uma construção importante? Pois muitos direitos foram conquistados através dessa abordagem. Mas para a modernidade líquida está se tornando uma abordagem arcaica, que não consegue mais atingir resultados, e uma abordagem muito contaminada por interesses políticos, que tiram o foco e a essência desses movimentos, especialmente agora na modernidade líquida. Aqui nós vemos um movimento social também, que nós já estudamos, a contracultura, representada aqui pelo movimento hippie, já não tem a mesma estrutura marxista, né? Aqui tem muito ideário um pouco mais livre das questões marxistas, olhando para a sociedade, né? A busca do jovem na ideia de construir uma sociedade melhor, de forma mais independente das questões sociopolíticas de direita e de esquerda. E aqui ainda mais independente, porque aqui nós estamos falando da Primavera de Praga, onde o jovem mudou uma situação política. Apesar do cenário ser político, o jovem queria, fora da Tchecoslováquia, o Exército Vermelho da União Soviética, porque o jovem percebeu o totalitarismo soviético e socialista na Tchecoslováquia. Então houve uma movimentação política, mas eu quero que você entenda isso, querido aluno e aluna, que o jovem buscou o interesse da Tchecoslováquia, pois esse é um equívoco comum hoje na modernidade líquida. Eu sou socialista, eu sou liberal. E quem está por trás dessas estruturas sociopolíticas? Quais são os grupos políticos que vão tirar vantagem dessa posição? Aqui a busca era por uma Tchecoslováquia melhor. Então existia discussão política e foi muito significativo e infelizmente a sociedade não tirou muito proveito desse momento e do que foi construído na Tchecoslováquia, especialmente em Praga, pelos jovens que lutaram por uma Tchecoslováquia mais adequada e não por estruturas sociopolíticas. Na segunda metade do século XX, portanto, é consolidada a transição para a modernidade líquida aí mais ou menos em 1960. Mas você vai entender que é um processo, tá? Consolida-se agora, existe uma diferença da modernidade sólida para a líquida, que é toda essa Guerra Fria, o posicionamento do jovem em relação aos paradigmas
arcaicos da sociedade da década de 30, questionando o American of Life, né? E também o socialismo, onde os países ligados à União Republicana Socialista eram países que estavam numa miséria absurda. Então o jovem começou a questionar tudo isso, tanto a colocação americana, de hegemonia americana, como a colocação socialista da União Soviética. E aí começa aí a modernidade líquida em quebrar essas estruturas, né? E alguns momentos históricos vão determinando a modernidade líquida, aluno. Vejam aqui que momento histórico importante é esse aqui, com muita participação do jovem na queda do Muro de Berlim em 1989, que o Muro de Berlim dividia as duas Alemanhas, ocidental e oriental, que dividia também dois mundos na Europa. O mundo liberal, com hegemonia americana, e o mundo socialista, com hegemonia soviética. Vejam, na queda do Muro de Berlim foi consolidada a hegemonia liberal, tá? Em 9 de novembro de 1989. Foi um evento crucial na história mundial que marcou a queda da chamada Cortina de Ferro e o início da queda do comunismo na Europa. Cortinheiro colocado aí, e também muita morte, tá? Muito conflito. Em Praga e na Tchecoslováquia, as pessoas morreram, né, nas mãos do Exército Vermelho. Em média, 100 milhões de pessoas morreram para a implantação do comunismo em países da União Soviética e do avanço comunista na Europa. E os Estados Unidos entrou também com investimento econômico e cultural para assegurar esse avanço comunista. E um dos investimentos que ficou marcado na história foi o investimento no Japão, que se investiu em educação e um Japão moderno. Na verdade, o que os Estados Unidos queria é segurar aí o avanço comunista, tá, na Europa, pelo Japão, geopoliticamente estratégico no desenvolvimento do Japão. Olha que interessante, que o interesse sempre é político e de dominação dessas estruturas, e não realmente ajudar o Japão, né? Quem tem que ajudar o Japão são os japoneses, que têm que olhar para o seu país e questionar na educação e nos segmentos sociais o que é bom para o país deles. Educação de qualidade, segurança, saúde, ações e políticas sociais de significância, né, para a sociedade. Mas é manipulado o modelo mental das pessoas para elas ficarem em caixinhas socialistas e liberais. Então a queda da fronteira interna da Alemanha ocorreu um pouco depois, tá? O fim da Guerra Fria foi declarado na Cúpula de Malta, 3 semanas depois da reunificação da Alemanha, que ocorreu em outubro do ano seguinte, em 1990. E aí se estabeleceu a hegemonia liberal na Europa. Muito interessante isso aqui, tá? Que isso vai estar diretamente relacionado com a modernidade líquida. Então acontece o quê? O declínio da União Soviética e do socialismo, mais um ano, né? Já a União Soviética se desfaz, os países dessa estrutura, né, desse bloco da União Soviética começam a se liberar do domínio comunista. É um processo difícil, complicado. Esses países estavam muito fragilizados economicamente pelo domínio comunista, né, um domínio totalitário, muito rígido e de total processo de sugar a energia daqueles países, né? Então foi um processo complicado. Aí esses países começam a se desenvolver economicamente gradativamente, né? E um dos principais países que agiu nesse sentido foi a Tchecoslováquia, pela ação política do jovem que olhava para o seu país, Tchecoslováquia, tá bom? Percebam isso, tá, pessoal? Como é uma limitação no nosso querido Brasil. Então a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente URSS, formada em
1921, percebam que é no entre guerras que a União Soviética foi formada. Então a União Soviética era uma agremiação de nações do leste europeu que estiveram sob o domínio do Partido Comunista Russo, especialmente na pessoa do Lenin, que teve muito poder econômico e bélico. A Rússia chegou um momento na Guerra Mundial que foi o país que mais produzia tanques de guerra, produzindo tanques de guerra e com muita tecnologia acima dos concorrentes. E teve uma famosa batalha na Segunda Guerra vencida pela Rússia, que foi a Batalha dos Tanques de Guerra, que a Rússia venceu os famosíssimos tanques de guerra alemães. Então, juntas a essas nações, representavam o centro do comunismo internacional e intelectual, né, do ideário socialista, da ideologia socialista no mundo, de onde se irradiaram por muito tempo vários focos comunistas para todo mundo, especialmente na França e para outras regiões do mundo, quer por meio de partidos políticos, especialmente por partidos políticos, quer por meio de facções terroristas revolucionárias e quer por meio de teóricos que escreviam livros com ideário socialista e tiveram muito acesso, inclusive no Brasil, da percepção de o socialismo como um mundo ideal. E esses escritos eram muito bem elaborados e muitos artistas defendiam uma ideia socialista através de suas músicas, de seus livros, que não sabiam que no futuro, como é hoje em dia, essas ideias são utilizadas por grupos políticos, tá? Então, o seu colapso na virada dos anos 1980 para os anos 1990 aconteceu em virtude da falência do modelo socioeconômico e político comunista. A economia globalizada passa, portanto, a crescer. A economia globalizada no ideário liberal e depois neoliberal, tá? Que fica aí, fica para trás, vai ficando para trás aquele movimento jovem contra o capitalismo e se perde nessa ideia de liberal e socialista, e o capitalismo consegue se desenvolver. E hoje nós vivemos um momento de maior consumo da história do mundo e uma sociedade que se acha informada, acha que tem um nível de informação bacana. O jovem, ao olhar para essas estruturas, ele buscava questionar o capitalismo, para nós um dia chegarmos a um capitalismo equilibrado, né? Distribuição de renda, cuidado com o meio ambiente, produção consciente, consumo consciente. Percebam que o foco dessas duas estruturas não é mais essa. As duas estruturas, socialista e de direita, caíram de joelhos perante o comunismo, perante o capitalismo. O maior exemplo disso é o comunismo chinês, extremamente preocupante, tá? Que nós conversaremos no terceiro ano, tá? Comigo ou com outro professor da turma de vocês, que o comunismo chinês é o consumo na mais alta escala já vista na história, tá? Vamos lá. Então o dólar passa a ser a moeda de referência e começa a liquidez. Uma moeda passa a ser a referência do mundo. Então a liquidez das moedas francesas, alemãs, né? Brasileira, tá? Começa aquela liquidez da nossa moeda porque ela depende do dólar, por valor da nossa moeda. Então perde-se a solidez, percebem? A transcendência. Então, isso é tão sério para a sociedade que a Europa, a União Europeia, acabou produzindo uma moeda, né, o euro, para que seja menos líquida a moeda europeia em sua necessidade de ter como referência o dólar, né? Então entra também o estabelecimento cada vez mais intensificado do neoliberalismo, que é a visão liberal, porém num outro patamar, onde o Estado é altamente reduzido e o processo de privatização das empresas é acelerado. Processo esse que acontece no comunismo e no socialismo, ou por venda das empresas, por exemplo, no caso da Petrobras no Brasil. O governo vai lá e arrebenta com a Petrobras. Arrebenta. Aí falam, só tem uma forma de manter a Petrobras, vendendo.
E a mola secreta do processo político no Brasil, desde do impeachment da Dilma, da prisão do Lula, do evento do Temer ficar um tempo ali e não ser tão questionado o governo dele quanto foi o da Dilma e do Lula, vocês devem ter percebido isso. Todo esse evento está por trás, pessoal, a venda da Petrobras, por qual grupo político que vai vender a Petrobras. Esse é um assunto para um outro momento, mas vejam como é importante nós ampliando essa visão, porque se questiona o neoliberalismo em defesa de um socialismo que também privatiza, ou vendendo ou colocando um processo de má gestão dessas empresas para vender posteriormente. Isso tem acontecido em todo o mundo, em especial nos países em desenvolvimento, porque a diminuição do Estado você vê no Brasil, tá? Você vê em alguns países em desenvolvimento, mas você não vê a diminuição do Estado nos Estados Unidos e muito menos na China ou na Alemanha. Estados Unidos e Alemanha, países neoliberais, a China, país comunista, e o Estado continua forte. Então existe todo um discurso, tá, para chegar à privatização, que continuou em governos socialistas, como aqui no Brasil, tá bom? Vamos lá, essa história da falência do Estado para privatizar, o Brasil hoje, eu posso falar com conhecimento, tá, pessoal, que o Brasil hoje, a privatização é uma necessidade. Se o Brasil hoje, o nosso Brasil agora, em 2020, privatizar todas as empresas brasileiras do Estado, todas, paga-se 1/3 da dívida interna do país, tá bom? Porque um governo vai falindo o país para vender as suas estatais, tá? E não se diz, se diz um governo contra a privatização, mas é um sistema, tá bom? E depois entra um outro governo e a Petrobras estava sendo vendida nesse governo. Aí entra um outro governo dizendo algumas coisas, né? Um processo político tão complicado no Brasil, né? E agora vamos ver como que vai ficar a história da Petrobras, tá? Mas não caia em qualquer tendência política, que é um pouco mais profundo esses assuntos. Falaremos mais de política no terceiro ano. Tá aí o mundo globalizado, né? E preste atenção aqui, percebam que as tendências de privatização de serviços públicos é a transição de um sistema líquido para um sistema sólido para o líquido, ou seja, se tudo é estatal, existe solidez. Aí vem a corrupção, né, dos sistemas tanto liberais como socialistas, e a educação, a saúde, a estrutura de Estado vai caindo, né? As empresas de energia, de telefonia, de petróleo, de segurança, de educação, todas sendo visadas a serem vendidas. Essa é a ideia, tanto em países socialistas como em países liberais. E essas empresas sendo vendidas, aí se torna ainda mais incerto, mais líquido, e ninguém sabe para onde vai esses caminhos. E a sociedade parece não ter condições no momento ainda de discutir com mais propriedade esses adventos. Então o advento da internet consolida o sistema líquido de relações comerciais e sociais, que é vista por elementos característicos de emancipação, individualidade, tempo e espaço, trabalho e comunidade. Vocês verão agora um vídeo que colocará para vocês esses 5 elementos de forma simplificada, que na próxima aula estaremos aprofundando. Um grande abraço para você e até a próxima aula. Modernidade líquida. Vivemos em tempos líquidos, nada foi feito para durar. Foi o que disse Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, que preferiu definir o que muitos chamam de pós-modernidade como modernidade líquida. Segundo ele, que é um dos pensadores mais influentes do final do século XX, foi-se o tempo em que os conceitos, as ideias e as estruturas sociais eram sólidos, rígidos, estáveis e previsíveis. Nos tempos de hoje, as certezas escorrem pelos dedos das mãos. A realidade da sociedade contemporânea é permanentemente incerta.
Em seu livro Modernidade Líquida, escrito em meio àquele alvoroço mundial por conta do bug do milênio em 2000, ele aborda 5 tópicos básicos: a emancipação, a individualidade, o tempo e espaço, o trabalho e a comunidade. Vamos entender a essência de cada um deles. A emancipação, segundo ele, é o fato de as pessoas passarem a ser agentes ativos e questionadores da sociedade. E se por um lado existe uma busca pela liberdade, há também uma maior responsabilização individual. No aspecto da individualidade, Bauman demonstrou ter uma perspectiva pessimista. Ele acreditava que a identidade tem sido moldada pelo consumo e que o indivíduo tem feito escolhas e agido por si mesmo, sem considerar atributos como cooperação e solidariedade. No quesito tempo e espaço, ele ressaltou a tecnologia como um agente de fragmentação desse conceito. Segundo ele, o espaço fica maior com máquinas mais velozes e eficientes, e cada vez cabem mais coisas dentro do mesmo período de tempo, já que os eventos são simultâneos, o que também acaba ampliando o espaço. Em entrevistas mais recentes, ele chegou a abordar a questão da instantaneidade que se amplificou com o fenômeno das redes sociais, em que a urgência de ir a algum lugar é menor devido à existência de um espaço virtual no qual podemos ir a qualquer local no instante em que quisermos. Sobre trabalho, ele afirmou que na modernidade líquida, o desemprego é estrutural em sociedades prósperas, uma vez que as relações profissionais são instáveis e efêmeras. Ele destacou ainda que o progresso vem a partir da confiança em si mesmo e no desenvolvimento de estratégias e ações de curto prazo. E no 5º tópico, ele abordou o enfraquecimento do conceito de comunidade, uma vez que a sociedade estabelece hoje seus laços em forma de rede por meio de conexões que são feitas e desfeitas com base em interesses contextuais.